Vamos seguir o caminho da união, de mãos dadas com carinho, juntos na mesma direção. Vamos todos seguir o caminho da união. Olá, família brasileira! Todos nós temos despesas para atender às nossas necessidades e precisamos ter uma receita suficiente para fazer face a essas despesas, porque senão ficamos no vermelho. Temos, portanto, em nossa vida uma contabilidade. Neste vídeo, vamos apresentar a importante política pública, integrante do Programa de Governo da Assembleia Nacional Constituinte, Popular e Ética, e que coloca o ser humano no centro das atenções. Vamos tratar, portanto, da contabilidade da vida com dignidade. Vamos lá? Vem comigo! O direito à vida com dignidade é direito de todos e missão do Estado, consagrado no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal e no princípio constitucional do direito à vida e à dignidade da pessoa humana da nova Constituição do Brasil, em elaboração pela Assembleia Nacional Constituinte. Garantir o cumprimento dessa missão, além de um dever moral, é uma obrigação legal de natureza constitucional dos governantes quando no comando do Estado. A contabilidade da vida e a dignidade humana é a política pública que prova com números o que significa garantir o respeito a essa dignidade no cumprimento dessa importante missão do Estado. Para melhor entendermos as fontes da demonstração contábil e financeira da contabilidade da vida, façamos uma breve retrospectiva dos temas a ela relacionados, os quais tratamos nos vídeos PG 4 a 9. Lembremos-nos de que, no primeiro deles, tratamos da esperança ou expectativa de vida média, básica e máxima de 80 e 120 anos, respectivamente, e mostramos que, quanto melhores as condições de vida, maior o respeito à dignidade humana e maior a longevidade das pessoas. Depois tratamos das necessidades básicas, do custo dessas necessidades, do consumo padrão e do salário para fazer face a esse custo e a essas necessidades. Mais adiante falamos sobre o investimento primordial, enquanto política pública que manda provisionar no ato do nascimento do ser humano o dinheiro suficiente para garantir-lhe o custeio integral das suas necessidades básicas durante os 20 primeiros anos de sua vida. Na sequência, enfocamos o salário mínimo mensal, as variáveis que o compõem, como se calcula, sua forma de pagamento e o primeiro dia do mês como o ideal para que o seu pagamento se realize. Mostramos também a política pública dos prolabores e salários fixos e variáveis, onde o salário fixo, o mínimo, visa a garantia da dignidade humana e se constitui parâmetro para a delimitação das linhas que separam a pobreza, a riqueza, a opulência e a miséria. E, por fim, demos ênfase à vida economicamente ativa, mostrando as atividades econômicas desenvolvidas por todos durante a existência humana e as 4 fases da vida economicamente ativa de um ser humano. Agora, vejamos como o conjunto de políticas públicas apresentado viabiliza-se na demonstração contábil e financeira a seguir, elaborado para as 3 fases da vida economicamente ativa de uma pessoa, conforme o Programa de Gestão Pública da Assembleia Nacional Constituinte, Popular e Ética. A contabilidade da vida começa mostrando a fase preparatória, de 0 a 20 anos. É o período vintenário, onde o ser humano busca a sua capacitação e rigidez para ingressar, depois dos 20 anos, na vida economicamente ativa produtiva. Tudo começa no nascimento, e aí se abre a poupança previdenciária com saldo inicial 0. E durante a existência começa
receitas, despesas, depósito e a poupança previdenciária para apresentar um saldo final. Nessa fase, as receitas de salário mínimo mensal é zero, porque o ser humano ainda não está laborando. As despesas com consumo mensal padrão já acontecem, 5 mil por mês. E o depósito na poupança previdenciária não acontece, o que implica que a poupança previdenciária apresenta um saldo final de 5 mil de déficit. Na fase preparatória, o Estado realiza um investimento primordial mensal de 5 mil durante 20 anos, financiando assim o déficit acumulado do período no valor de 1.200.000 para receber o seu ressarcimento durante a fase produtiva. O período de meses dessa fase são 240 meses, que equivale a 20 anos vezes 12 meses, que dá 240 meses. Então, os saldos no final do período serão receita de salário mínimo, zero, despesas, consumo mensal padrão, 1.200.000, depósito na poupança previdenciária, zero, registrando, portanto, a poupança previdenciária um saldo final de déficit do período de 1.200.000. Vejamos a seguir que o saldo inicial da poupança previdenciária mais o déficit observado no período implica em um déficit acumulado de 1.200.000 a ser transportado para a fase produtiva de 20 a 40 anos, que é o primeiro período laborioso, quando o ser humano começa recebendo 10.000 unidades por mês. Essa é a receita mensal do salário mínimo. As suas despesas serão 5 mil e o depósito 5 mil, depósito na poupança previdenciária. E sobrando um saldo, portanto, superavitário para a poupança previdenciária no valor de 5 mil unidades monetárias. Como o período dessa fase são 240 meses, então vamos ver no final do período que a receita do salário mensal chegou a 2.400.000, o consumo mensal 1.200.000, a poupança 1.200.000, chegando ao final do período com um superávit de 1.200.000. Observemos que o saldo superavitário da poupança previdenciária aqui é igual ao valor do investimento primordial realizado na fase preparatória. Isso significa dizer que se o investimento mensal de 5 mil realizado for amortizado mês a mês, a cada depósito feito na poupança, o seu saldo zera ao final dessa etapa da fase produtiva. E assim, o saldo a transportar para a fase seguinte é igual ao investimento primordial menos a poupança previdenciária é igual a zero. Assim começa a fase produtiva de 40 a 60 anos, que é o segundo período laborioso da vida economicamente ativa. A poupança previdenciária começa com saldo inicial de zero. A receita de salário mínimo mensal, 10 mil por mês, as despesas 5, a poupança 5, sobrando, portanto, na poupança previdenciária, um valor de superávit de 5 mil unidades monetárias. O período dessa fase também 240 meses. O saldo no final do período, portanto, receitas de salário mínimo mensal, 2.400.000, as despesas de consumo mensal padrão, 1.200.000, e o depósito na poupança previdenciária, 1.200.000, resultando daí que a poupança previdenciária apresenta um saldo final de superávit do período do valor de 1.200.000. Vejamos agora que o saldo inicial zero, somado ao superávit do período de 1.200.000 implica um superávit acumulado de 1.200.000. E esse superávit acumulado é transportado para a fase habilidosa primeira de 60 a 80 anos. É um período em que o ser humano se aposenta, mas é uma aposentadoria em atividade com opção pelo labor, porque ele será incentivado a continuar na atividade e vai ser muito incentivado para isso. E começa essa fase com 1.200.000, que já dá para manter a sua aposentadoria até os 80 anos. Muito bem. Então, 1.200.000 de superávit, a seguir trabalhando, né? A receita do salário mínimo mensal, 10 mil. Despesas, 5 mil. Poupança, 5 mil. Sobrando, portanto, um saldo de superávit de 5 mil para a poupança previdenciária. Como são 240 meses essa fase, então o saldo no final do período será receita do salário mínimo, 2.400.000, despesa de consumo mensal, 1.200.000, depósito na poupança previdenciária, 1.200.000, resultando daí que a poupança previdenciária vai registrar um saldo final de superávit do período no valor de 1.200.000.
Isso implica em dizer que, se o superávit inicial, o saldo inicial era um superávit de 1.200.000 e agora registrou-se mais um superávit de 1.200.000, o superávit acumulado a transportar para a fase habilidosa 2 é o superávit no valor de 2.400.000. Na fase habilidosa 2, que vai de 80 a 100 anos, aposentadoria com opção pela inatividade, ou seja, o ser humano, depois de 80 anos, se ele quiser continuar trabalhando, ele vai ter serviço sim, porque vai ser incentivado nessa direção. No entanto, ele pode fazer a opção pela inatividade. No exemplo nosso, vamos para a opção pela inatividade. Poupança previdenciária, saldo inicial 2.400.000 de superávit. A receita de salário mínimo período é zero, consumo mensal padrão 5.000, permanece a despesa, depósito na poupança zero e a poupança previdenciária, o saldo final, registra um déficit de 5.000. Se são 240 meses no período, então os saldos no final do período será zero de receita de salário mínimo, despesas 1.200.000, depósito na poupança zero e a poupança previdenciária registra um saldo deficitário de 1.200.000. Como a poupança previdenciária registrou um saldo inicial de superávit de 2.400.000 e observando-se um déficit no período de 1.200.000, isso implica em dizer que vai continuar um superávit acumulado da ordem de 1.200.000 a ser transportado para a fase habilidosa 3 de 100 a 120 anos, que é o período centenário, uma aposentadoria com inatividade. 1.200.000 de superávit começa essa fase. Zero de salários, despesas 5.000, depósito na poupança zero, de 5, como são 240 meses, então nós temos saldo no final do período, salários recebidos zero, despesas 1.200.000, depósito na poupança zero e um déficit do período de 1.200.000, considerando-se que o superávit inicial da fase foi 1.200.000 e um déficit no final do período, isso implica em dizer que o saldo da poupança previdenciária ao término da vida, com até 120 anos, será zero. Para viabilizar o pagamento dos salários e das aposentadorias mostrados pela contabilidade da vida, teremos empresas sólidas, capazes de pagar esses salários, uma economia estável e próspera para gerar os empregos, um Estado moderno e um governo ético, cujos programas de governo e políticas públicas colocam sempre o ser humano no centro das atenções. Resta esclarecer que a contabilidade da vida, enquanto política pública, tem como foco tão somente a garantia do respeito à dignidade humana. Daí porque considerou apenas o salário mínimo fixo, assistindo ainda ao ser humano o direito aos salários variáveis, à poupança e ao seguro, afora o direito ao crédito pleno e público, caso tenha necessidade. No próximo vídeo, PG 11, conheçamos a política pública que trata do pleno emprego. Isto sim é o que a Assembleia Nacional Constituinte Popular e Ética considera respeito à dignidade da pessoa humana. Gente, a contabilidade da vida com dignidade é mais uma prova do cuidado da Assembleia Nacional Constituinte para com a dignidade humana. Implantar essa política pública é mais um compromisso do nosso governo, o governo da União Nacional. Dinheiro para isso, já sabemos, existe. Em sendo assim, vamos todos juntos dizer: eu sou o governo da União Nacional. Eu sou a Assembleia Nacional Constituinte Popular e Ética, em prol do bem-estar, da união e a serviço de todos. É muito fácil participar. Use o cartão virtual da ANC ou entre no site Constituinte Popular e Ética, veja quem somos e o que já estamos colocando em prática. E caso você concorde e aprove esta política pública, vote consciente dizendo: eu referendo. Participe, colabore, sugira e contribua. E junte-se a nós na caminhada da passeata virtual rumo ao novo Brasil dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos sonhos.